de bolso, sim, pra te fazer rir. É piadas de bolso, onde o bom humor vai fluir. É piadas de bolso, não tem como resistir. Aperte o play agora e deixa a comédia invadir. Um sujeito entrou no ônibus puto da vida. Chegou na roleta e já gritou: da roleta pra frente é tudo corno. Da roleta pra trás é tudo maricas. Levanta um senhor indignado na frente do ônibus e fala educadamente pro sujeito: desculpe, meu senhor, mas eu não sou corno, não. O sujeito, sem vacilar, diz: então passa já pra trás. Um dia, um sujeito pega seu cachorrinho, coloca uma coleirinha nele e sai pela rua para passear. Ele estava andando com o bichinho quando um outro sujeito aparece, se encanta com o cachorrinho e diz: nossa, que cachorrinho mais lindo! O primeiro sujeito diz: que nada, são seus olhos. Não, ele é muito fofo mesmo. Como é o nomezinho dele? É Totó. Totó? Que nomezinho bonitinho! Totozinho. Dá pra mim? O primeiro sujeito então diz: tá bom, deixa eu amarrar o cachorrinho então. Com muito sacrifício, uma família que morava num sítio e era bem pobre conseguiu juntar dinheiro para mandar a filha para uma escola na capital. Passaram-se alguns meses e ela voltou para sua casa para visitar os pais. Ela estava com um carro do ano, joias e um casaco de pele. A mãe da garota ficou espantada e perguntou: minha filha, você foi para a cidade grande sem nada, só com uma mão na frente e outra atrás? Como foi que conseguiu tudo isso? Foi fácil, mamãe. Foi só tirar a mão da frente. Uma mulher estava com seu amante no quarto da sua casa quando percebe que seu marido chegava mais cedo do trabalho. Imediatamente o amante se esconde no guarda-roupa, mas a porta não fecha direito e alguns de seus pentelhos ficaram aparecendo do lado de fora. Quando o marido chega no quarto, fica desconfiado e olha na direção do guarda-roupa e vê aqueles pelos e pergunta para a mulher: que é isso, mulher? Ai, meu bem, deve ser os pelos do gato. Posso tê-lo trancado no armário, por acaso. Então, o marido resolveu puxar um fio daqueles e ouviu miau. Puxou outro e ouviu miau. Então ele puxou mais um. Miau, seu corno! Uma mulher vai ao médico e diz: doutor, eu vim aqui porque depois de tantos partos eu me sinto meio larga. Pode deitar-se que eu vou examiná-la, minha senhora. Já deitada e na posição certa, o médico examina a mulher e diz admirado: puxa vida, como sua pepeca é larga, larga, larga. Não precisa me humilhar, né, doutor? Para que repetir isso tantas vezes? Ai, minha senhora, eu só falei uma vez, o resto foi eco. No cinema, um casal assistia um filme de sacanagem e a garota decide fazer sexo oral com um homem que estava usando um boné. Eles estavam curtindo tanto aquilo que o filme acaba, acendem-se as luzes e os dois continuam. Finalmente se tocam, o homem tira o boné e cobre o Bilal e a garota finge procurar alguma coisa no chão. Cadê? Cadê? Uma velhinha, que estava de olho no casal, responde: minha filha, se você não engoliu, tá debaixo do boné. Um garotinho foi ao zoológico com sua mãe, quando reparou num hipopótamo que estava em cima de um hipopótamo, debaixo de um pé de goiabas, e perguntou para a mãe: mamãe, o que aqueles dois animais estão fazendo? A mãe fica sem graça e responde: ah, meu filho, a hipopótama está ajudando o hipopótamo a pegar umas goiabas.
O menino então comentou: "Bem que o papai me disse, quem ajuda os outros sempre toma no fiofó." Continuam o passeio pelo zoológico e o garotinho parou para observar um jegue com o bilau ereto e perguntou para a mãe: "Mamãe, o que é aquilo?" A mãe fica sem graça de novo e fala: "Ah, meu filho, aquilo não é nada demais." Rapidamente, um senhor que estava do lado comentou: "Minha senhora, se aquilo não é nada, seu marido deve ser um colosso." Ei, você aí! Sim, você com esse dedo maravilhoso que ainda não clicou em curtir. Aproveita e ativa o sininho também. Ele não morde, só vibra. Não se esqueça de deixar um comentário, nem que seja um oi, tá? Só pra gente saber que você é real e não um robozão bonito. O marido foi no médico para que ele lhe receitasse um remédio que acabasse com a frigidez da sua mulher. Quando ele chega lá, diz: "Doutor, eu não aguento mais. Minha mulher não sente nada. Até lê uma revista enquanto fazemos sexo." "Não se preocupe, meu senhor. Faz um chá de catuaba e o problema estará resolvido." Uma semana depois, o marido volta no consultório do médico agoniado. "Doutor, não deu certo. Ela não sente nada mesmo." O médico então fala: "Eu vou dar para você um remédio infalível. Consiga um sujeito para abanar vocês enquanto fazem sexo. Mas pede para ele abanar com jeito, tá?" O marido voltou para casa com o sujeito que contratou e foi fazer sexo com sua esposa com o sujeito abanando eles. A mulher não sentia nada. Ela olhava de um lado para outro sem prazer algum. O marido fica puto da vida. Saiu de cima da esposa, pegou o leque e falou para o sujeito fazer sexo com a mulher dele. Depois de alguns minutos, ela começa a berrar de prazer e pede para o sujeito não parar. O marido então grita: "Tá vendo? É assim que se abana." O médico fala para o paciente: "Olha, o senhor vai ter que fazer uma colheita de esperma, tá? Pegue aqui esse vidrinho e vai para casa encher ele. Quando estiver cheinho e pronto, o senhor traz para o laboratório da clínica, tá?" O paciente foi para casa com o vidrinho. Passaram-se 3 dias e ele voltou no consultório. "Olha, doutor, eu não consegui não." "Como não conseguiu, meu filho? O senhor tentou com a mão?" "Tentei com as duas, doutor. A direita e a esquerda." "E sua mulher? Ela não ajudou?" "Ela tentou ajudar, mas não deu certo. Para o senhor ter ideia, até meu sogro e minha sogra ajudaram." O médico fica espantado e diz: "Como assim? O meu sogro tentou com a mão também e minha sogra com a boca." O médico fica inconformado e diz: "Meu Deus! Pois é, doutor, ninguém conseguiu abrir esse maldito vidrinho." Um menino chegou em casa e disse para o pai: "Papai, papai, hoje eu tive minha primeira experiência." O pai, todo orgulhoso do filho, disse: "Que legal, filhinho. Senta aí e me conta tudo." "Sentar eu não posso. Me dói." Carlos e João estavam pescando num barco em alto mar. Carlos pegava um peixe atrás do outro e João, nada. João então fala para o Carlos: "Estamos usando o mesmo tipo de vara e o mesmo tipo de isca e eu não pego nada. Como você faz?" "Simples", responde Carlos. "Antes da pescaria, tem que dar um tapa na bunda de uma mulher. Se fizer isso, vai pegar muitos peixes também." No dia seguinte, João vai pescar novamente e dá um tapa na bunda da sua mulher. Ela então fala: "Já vai pescar de novo, Carlos?" 3 moças, que exerciam a mais antiga das profissões, sabem qual é, né? Moravam com a avózinha, só que a avó nem desconfiava do trabalho delas. Todo dia, quando elas iam sair para o batente, falavam para a avó que iam no médico, visitar um parente, e assim iam levando. Um dia, a carteirinha de identidade delas venceu, e para tirar uma nova, era preciso fazer uma série de exames e depois pegar a autorização com o delegado da cidade. Elas então fazem os exames e todas estavam bem, e tinham que ir na delegacia para pegar a autorização com o delegado. Estavam saindo de casa
quando a avó das meninas perguntou para onde que as netas iam. Uma delas então responde: "Vamos visitar uma amiga nossa que tem um baita laranjal, e como está na época de safra das laranjas, elas nos convidou para ir lá." "Ah, então eu quero ir junto, eu adoro laranja." As duas mais novas ficaram preocupadas e não sabem o que dizer para a vozinha. A moça mais velha então tranquilizou dizendo: "Não se preocupem, manas, a vovó anda devagar e quando ela chegar lá na delegacia, já vamos estar com a autorização na mão." E assim foram para a delegacia. Quando as moças chegam lá, a mais nova entra no gabinete do delegado, enquanto as outras duas ficaram na porta esperando a avó, que ia naquele passo de tartaruga cansada. O delegado deu um maior sermão na moça, que aquilo não era vida de gente e que como uma moça tão bonita como ela podia fazer um negócio daqueles. Ela disse que não tinha outro jeito e ganhou a permissão. "Fale então para sua irmã entrar." Veio a irmã do meio e a cena se repetiu. A velhinha já ia chegando, sedenta após a caminhada, querendo mais era saber das laranjas. Quando ela chega, a moça mais velha fala: "Vovó, acho que a nossa amiga saiu. Mas eu queria tanto chupar uma laranja." "Vovó, o laranjal é lá no fundo e a senhora teria que passar por aquela porta, atravessar a casa toda. E para pegar as laranjas, como você faria?" Antes que a velhinha falasse qualquer coisa, o delegado abriu a porta da delegacia para chamar a terceira moça. Vendo a avó das meninas, ficou surpreso e disse: "Mas até a senhora? Qual é o problema? Trepar eu não trepo, mas chupar eu chupo."